Olá, crianças! Voltamos hoje com aula de ciências. Vocês não têm noção da alegria que isso me dá. Então, vamos lá hoje com o grupo 5, um assunto diferente. Vamos lá na página 206. Essa página aqui, 206. Olha só, nós vamos estudar um tempo geológico. Vamos entrar no túnel do tempo para a gente estudar a origem da Terra, a origem da vida, como tudo surgiu, quer dizer, como foi, né, em períodos em que foram surgindo essas terra, período em que foi surgindo a vida na Terra. E, gente, eu já começo aqui mostrando essa imagem. Olha só, o globo terrestre, né, como a gente vê lá no globo, no mapa, nem sempre foi daquele jeitinho, assim, tudo separado, continente americano, a África, a Ásia, os polos. Antes era tudo junto, era um continente só, né, chamado de Pangeia. Era um continente enorme, todo junto. Mas aí, olha só, sabe aquele líquido que sai lá dos vulcões, o magma? Então, aquele quente que a gente não pode nem pensar em chegar perto. Então, o magma, ele tem movimentos. E com isso, com o movimento do magma, esses blocos, eles vão se afastando. Vão se afastando. E assim acontece ao longo do tempo. E agora a gente tem isso daqui, mas ele continua se afastando. Só que ele afasta cada bloco desse, por onde os continentes, os oceanos estão apoiados em cima desse magma, cada bloquinho desse, ele afasta de forma diferente. Ele afasta, um afasta mais, outro afasta menos, pode ser até 10 centímetros no ano. Para você ter ideia, é mais ou menos o crescimento da nossa unha. Por ano. Imagina a sua unha, se você não cortar a unha durante o ano, ela vai chegar a 10, 18 centímetros de tamanho. Esse é o afastamento que a gente tem durante o ano desses blocos. Mas a gente não sente isso não. De vez em quando tem os tremores, terremotos, vulcões. Por quê? Acontece isso, não é isso que vai causar o afastamento. Que causa, porque como eles se movem de forma diferente, um para um lado, outro para o outro, então essas placas diferentes, então pode provocar um certo tremorzinho, que aí é chamado de terremotos. Ou então pode ocasionar alguns vulcões em determinadas regiões. Mas, interessante, né? A gente está Imagina isso daqui, ó, essa parte aqui, um dia ela pode dar a volta completa, mas isso muitos milhões de anos para frente, bilhões de anos. E aí ela pode se encaixar perfeitamente aqui. Então antes era encaixadinha aqui, e agora, como tá lá na Pangeia, né, foi se afastando, e agora ela pode um dia chegar a encostar aqui. Espero que tenha vida na Terra até lá. Né, que vai ser bem interessante. Imagina, todo mundo junto de novo. Aglomeração. Então, vamos lá. Então, tempo geológico, a gente vai estudar o tempo em que foram surgindo as vidas. Olha só, no livro de vocês não tem isso daqui não. Mas eu quero aqui, ó. Olha só, há 4,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, foi formada a Terra. Então, antes não tinha planeta Terra. Aí foi formada a Terra, aí foi passando, aí depois vieram as rochas, formaram as rochas. Olha só, imagina um funil, né? Formas de vidas bem primitivas mesmo, cianobactérias. O que são cianobactérias? É um tipo de bactéria que ela também produz fotossíntese. Então foram as formas mais primitivas de vida na Terra, foram as cianobactérias. E aqui acredita-se que foi uns 3 bilhões de anos atrás. Aí, ó, passou muito tempo desde a formação das cianobactérias e aqui surgiram depois as algas e as bactérias verdadeiras, né? As algas e as bactérias mesmo. E aqui, ó, a família do Bob Esponja aqui. Então surgiram as esponjas, protozoários e esponjas,
surgiram aqui, foram a terceira forma de vida, aí aqui rochas sedimentares mais antigas, aí vieram, olha só, os peixes, aí surgiram os peixes, os animais assim, mais desenvolvidos. Aí depois, plantas terrestres, porque antes só tinha vida na água, né? Porque essas bactérias, as algas, as cianobactérias, os protozoários, as esponjas e os peixes, todos na água. Aí aqui, olha, surgiram as primeiras vidas na terra, que foram as plantas. Aí depois vieram os anfíbios, gente. Anfíbios, aí surgiram os insetos, e aí assim, eu acredito que os anfíbios tenham se evoluído e conquistou ali a vida independente da água. Então eles puderam vir para a terra, aí nasceram os répteis, aí surgiram depois mamíferos, os primeiros mamíferos, os pássaros, e aí, gente, por último, as plantas com flores, eram as plantas com flores, né? Sempre foi assim. E aí depois, os dinossauros. Os dinossauros não são tão velhos assim, não. Se a gente comparar desde o surgimento da Terra, tá? Aí os dinossauros, aí depois as montanhas, Himalaia, montanhas rochosas, aí vieram os equipos, que é uns outros seres também já foram extintos, mamíferos gigantes, apareceram vários mamíferos gigantes que também já foram extintos, inclusive no mar. Os macacos, e aí, ó, os Alpes aqui sendo formados, os pastos, quer dizer, as gramíneas, vieram depois, as serras Nevada e das serras Nevada e das cascatas, serras, Grande Canyon e mamute, que também foi extinto, né? Que pena. Mamute e aqui o homem. Ui, até chegar na gente. Tudo isso é um processo evolutivo, que foi acontecendo. Gente, até mesmo a extinção, a gente sempre hoje fala extinção de vidas, mas assim, de uma maneira muito negativa, né? A gente coloca sempre o homem culpado pela extinção. Tudo bem, acontece. O homem tem muita culpa nas espécies de hoje. Mas se vocês observarem aqui, alguns seres foram extintos e nem homem existia ainda. Então, essas extinções muito no passado aconteceram de formas muito naturais. É natural da vida que ocorra a extinção, né? Por exemplo, outro dia vocês estavam falando na aula da tia Luana e eu estava ouvindo vocês falando que o Sol pode, né? É uma estrela e ela tem vida finita. Um dia ela vai deixar de existir. E aí a vida na Terra também deixa de existir. Então, para vocês terem ideia, um dos motivos da extinção dos dinossauros, que a gente vai estudar, mas eu vou antecipar como curiosidade, um dos motivos da extinção dos dinossauros foi o impacto de um grande asteroide. Então, o que aconteceu? Com esse impacto, houve muita poeira, gente, especulações, né? Quer dizer, estudos, mas a hipótese é de que houve uma grande poeira e com isso durante muito tempo, a incidência da luz do Sol não conseguiu alcançar a Terra e aí as temperaturas despencaram. Temperaturas muito baixas, congelamento, e aí os dinossauros foram extintos. Especulam, acreditam-se, uma das hipóteses. Então, vamos lá. Então, ocorreu de forma muito natural. E essas outras espécies também, muitas de forma natural, que não foi, o homem não é sempre culpado pela extinção, não. Às vezes, sim, hoje, mas nem sempre foi culpado. Então, o que nós vamos fazer? Para estudar o tempo geológico, ou seja, o tempo em que foram surgindo a Terra, as rochas e a vida na Terra, principalmente, que nós vamos concentrar nisso, a gente vai utilizar uma escala. Por quê? Olha só, os cientistas acreditam que o planeta Terra tenha mais de 4 bilhões de anos, né? Já falei 4,6, mais 4 bilhões e meio de anos. E os primeiros seres vivos teriam surgido há 3 bilhões de anos. Muito tempo. Você imagina o que seja isso? Olha como que escreve. 4 bilhões, tem 6 zeros. Não consigo imaginar o que seja isso em tempo.
Eu não consigo, você consegue? Então, para facilitar a nossa vida, o nosso entendimento, eles utilizaram uma escala. O que é isso? É uma linha dividida em tempo. Cada tempo, cada divisão dessa linha vai representar um período real. E aqui nós vamos, para a gente entender, a gente vai distribuir esses continentes, quer dizer, a gente vai distribuir esse tempo todo ao longo de um ano. Então, nós vamos imaginar os meses do ano sendo os períodos, entendeu? Períodos iguais, porque meses do ano tem diferença de 2 dias, mas cada mês, né, diferença de um dia, e sendo fevereiro um pouquinho diferente, mas o período é muito próximo, então a gente vai dividir em períodos iguais. Isso é escala. Então vamos lá, começar em janeiro e vamos terminar os dias de janeiro com a formação da Terra e nós vamos terminar dezembro, chegar em dezembro já apareceu o ser humano, a vida humana. Então vamos lá, olha só, em janeiro o continente era um só, um bloco só, chamado de Pangeia, só para vocês irem acostumando com os nomes. Então, um só. Aí, cada mês do ano tem aproximadamente 380 milhões de anos. Gente, então um mês do ano passou muito tempo. Então, vamos lá. Se eu for contar aqui, 380 mais fevereiro, mais 380, mais 380, mais 380, mais 380. Mais 380 milhões. Então, vamos lá. Em janeiro aconteceu a formação da Terra. Formação da Terra, a Terra foi formada dessa forma, num globão, num continente só. E aí, passou fevereiro, nada aconteceu, quer dizer, nada visível, ou que pelo menos os cientistas conseguiram detectar. Imagina, você ter que resgatar o estudo lá naquele tempo. É difícil, né? Não tem ninguém para contar a história. Então, vamos lá. Aí passaram-se 380 milhões, mais 380 milhões. Aí lá para março aconteceu a primeira forma de vida. Que forma de vida era essa? Lembra das cianobactérias? Então, a origem dos seres vivos. Foram os primeiros seres vivos que apareceram. Aí passaram, olha, a evolução aparecendo outros seres microscópios. Quer dizer que a gente não consegue enxergar com o olho nu. Ó, aí passa mais 380 milhões, 380, ó, março, abril, maio, junho. A gente visivelmente não aconteceu nada assim de tão extraordinário que pudesse ser feito a diferença. Mas, gente, tudo que aconteceu aqui foi importante para que surgissem outras vidas, que é extraordinário. Então, vamos lá. Julho continua com seres microscópios, agosto, setembro, outubro. Isso aí é só a evolução de seres microscópios. Aí surgiram nesse período bactérias, surgiram outros indivíduos. E aqui, origem dos animais. Gente, foi a partir da evolução daquelas bactérias, evolução de tudo, é que originaram os animais. Os primeiros animais. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Que são os protozoários e as esponjas, a família do Bob Esponja velha, né? Surgiu por aqui. Então, lá para novembro, pouquinho mais de novembro, mas já estava no mês de novembro. Aí também, em novembro, viria surgindo que a origem dos peixes e das plantas. Então, peixes, né, vida marinha evoluiu muito, e aqui começou na terra surgindo as plantas, as primeiras plantas mais rústicas, não produzia flor, semente, nada disso, nem fruto, né? Aí surgiram também os insetos. Gente, os insetos também são bem velhinhos, eles são seres extremamente adaptados. Aí surgiram os insetos, aí aqui pulou para dezembro, já um outro período, e surgiram os anfíbios, que depende da água. Então, anfíbios, aí veio dezembro, aqui, e aí surgiram... Ah, cortou, gente. Olha só. Essa linha aqui representa os répteis. Então, surgiram aqui os répteis,
E aqui surgiram os dinossauros. Répteis, quer dizer, a vida animal na Terra. E aqui surgiram os dinossauros. Olha só, o período foi, se a gente pensar no todo, passaram muitos anos. Mas o período daqui, ó, foi relativamente curto. Eles foram extintos, quer dizer, caiu aquele grande asteroide, né? Segundo a gente acredita. Caiu aqui. E aí os dinossauros, extinção da maioria dos dinossauros. E aí passou um tempo sem dinossauros e aqui originaram os seres humanos. Gente, eu não fico tão incomodada. Vocês já assistiram Jurassic Park? Pois é. Eu fico imaginando ali o ser humano com aqueles dinossauros todos que haviam lá na época. Mas não foram extintos todos. Foram extintos alguns, a maioria. E aqui surgiu o ser humano. Ufa, chegamos no final. Muito legal, né? Essa evolução toda. A gente é resultado de uma evolução. Eu acho isso muito bacana. Então, vamos lá para a página 208. Olha só. E, gente, a evolução não parou por aí. Continua. Tempo não para. Então, vamos lá. Olha só. Vocês estão achando que isso aqui é o quê? Parece rochas, né? Mas não são rochas, não. Ó, a imagem mostra pedras em certas regiões da praia da Austrália, que são, na verdade, estruturas formadas pela ação de seres microscópicos. Olha a importância desses seres, dos micro-organismos, na formação de várias estruturas que a gente vê por aí, que a gente até acha que é rocha. Olha só, acompanhe, tem aqui. Olha. Algumas dessas estruturas encontradas são evidências do surgimento da vida há mais de 3 bilhões de anos. Então, essas estruturas aqui, né, por isso que, gente, é fato, a vida surgiu há mais de 3 bilhões de anos, por causa dessas estruturas. De acordo com a escala de tempo geológico apresentado no material, essas estruturas teriam sido formadas a partir de qual mês? Olha só, seres microscópios. Vamos voltar lá na escala? Tem que avaliar. Quando que surgiu os seres microscópios? Olha só, origem dos seres vivos. Podem até escrever aí, são seres microscópios. Então, quando que começou o surgimento desses seres? Já está escrito, dos seres microscópios. Começou na escala, começou em março. Então, vamos voltar. Olha só. As imagens no quadro são impressões de seres. Gente, são impressões de seres. Como que os cientistas, na rocha, que habitam há milhões de anos? Gente, olha, isso aqui é uma rocha, aqui é uma impressão de seres. Imagina que ele foi morto ali, foi correndo sedimentos, e ficou a impressão deles ali nessa rocha. Eu fiz uma aqui, isso é chamado de fóssil, né? Se a gente estivesse lá, nós íamos fazer essa aula lá na quadra, a gente ia fazer um fóssil. Olha só o meu, eu fiz com gesso. Se vocês quiserem fazer, eu posso mostrar. Aqui ficou a impressão de uma folha, que linda, né? Olha, com as nervuras todas. Imagina, isso daqui passa muitos anos, essa impressão vai continuar. E ela é real, o tamanho da folha é isso mesmo. Olha só, fiz uma no verso também. Olha, essa planta aqui é um citrus, é uma folha de laranja. Então, tá aqui registrado. Essa daqui é uma amora. Olha, as pontinhas, ó, são todas, não são retinhas, ó. Então, isso é a impressão. Aqui eu estou fazendo de conta que isso aqui é um fóssil, que tem a impressão aqui, só que aqui é gesso e ali é uma rocha verdadeira, aconteceu na natureza. Então, qual grupo que é esse animal aqui? Né? Ele é um inseto. E qual foi o mês de surgimento dos insetos? Vamos voltar lá na escala? Olha só, origem dos insetos. Qual mês surgiu os insetos? Novembro. Então, vocês têm que ir voltando nas escalas para fazer essa atividade.
Olha só, as plantas. Quando que surgiu as plantas? Volta lá na escala. Quando que surgiu as plantas? Origem dos peixes e das plantas. Qual mês? E aqui nós temos o peixe, que vocês vão procurar. Grupo de seres vivos, peixes. E pronto, tinha que ter mais, né? Para vocês ficarem consultando. E aqui, gente, olha só, essa imagem. Esse é uma representação artística de uma espécie de anfíbio que habitava a região da América do Norte. Por quê? Esse fóssil, o fóssil, né, foi encontrado, o fóssil, a impressão digital dele em uma rocha, foi encontrada lá em regiões da América do Norte. Então, cientistas sabem que esse animal, ele viveu naquela região, houve um animal desse. E aí fizeram, com estudo, você consegue mais ou menos imaginar como que era o animal, que foi um desenho, uma representação artística. Mas pode ser que seja um pouquinho diferente, mas pelo menos a gente sabe que o formato é esse. Então, a imagem seguinte mostra uma representação artística de um anfíbio que habitou o planeta há mais de 240 milhões de anos. Esse período corresponde ao mês de dezembro na escala do tempo geológico. Tá na escala. De acordo com a escala do tempo geológico do material, é correto afirmar que os anfíbios surgiram antes do quê? Vamos voltar na escala? Olha só, os anfíbios surgiram antes do quê? O que está aqui depois dos anfíbios? Anfíbios, répteis, dinossauros. Eu cortei a imagem. Anfíbios, répteis e dinossauros. Então, vocês vão marcar a resposta correta. Olha só, esse daqui, gente, não é daquele fóssil, não. É um fóssil de uma serpente com 4 patas. Gente, vocês já viram serpente com patas? Eu nunca vi, tá? Mas esse animal existiu, ele viveu há mais de 120 milhões de anos. Então, como que os cientistas, os estudiosos, que são chamados de paleontólogos, a gente vai ver isso daqui a pouco, os paleontólogos, eles estudam essas vidas de seres que não existem mais e que não tem nem ninguém para contar história. Porque eles estudam isso baseado nesses achados que são os fósseis. Eu estou falando do fóssil na rocha, mas existem outros tipos de fóssil. O mamute, por exemplo, é diferente. Ele foi encontrado congelado. Então, olha só. Esse animal viveu há mais de 120 milhões de anos, onde hoje é o território brasileiro. Gente, aqui onde hoje as terras conhecidas como Brasil, houve essa serpente, existiu essa serpente de 4 patas, mas foi extinta. Então, na atividade da página 211, você sabia que as serpentes são descendentes de répteis com patas? Então, pinte o desenho a seguir, que representa uma serpente com 4 patas, que não existe mais, mas foi descoberta graças aos cientistas. Vamos voltar com o próximo vídeo para estudar a extinção.